Boa noite, meus amores. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. A mulher guerreira nunca tem dinheiro. Quem se identifica com isso? Se esforça, trabalha muito, mas está sempre passando aperto, sempre faltando dinheiro, sempre sofrendo para ter alguma coisa? Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. E o tema é forte e eu tenho certeza que esse momento vai falar com você. A mulher guerreira nunca tem dinheiro. Quem se identifica com isso? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu vou trazer para você aqui chaves que vão dar uma virada aí na sua cabeça, bloqueios que você está carregando, que precisam ser destravados, vão destravar hoje. Comenta aqui embaixo, vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem para a gente começar? Para não perder o costume, eu quero saber de onde você é, qual a sua cidade, qual o seu estado, país. Comenta aqui embaixo. Tenho certeza que essa aula de hoje vai falar com você profundamente. A mulher guerreira nunca tem dinheiro. Nós vamos derrubar máscaras aí, arrancar máscaras que você está carregando. Porque essa mulher guerreira é uma máscara que você começou a carregar para se proteger, mas isso te afasta dos seus sonhos, isso te afasta da sua verdade. Olha só, Patos de Minas, Franca, Curitiba, Divinópolis, Minas Gerais, Las Vegas, Lagoa Santa, Criciúma, sejam muito bem-vindos, meus amores. Para a gente começar, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Qual máscara você está usando? E a gente vai ter que derrubar, que arrancar essa máscara aí de uma vez por todas, para que você acesse as bênçãos que Deus tem para você. Quais as máscaras nós vamos ter que arrancar de você hoje? Porque a mulher guerreira, ela nunca tem dinheiro. A mulher que usa máscaras, ela nunca tem dinheiro e ela não consegue sustentar aquilo que Deus tem para ela. Exatamente, prosperidade é um dom de Deus. Olha só, Montes Claros está aqui, Coronel João Sá na Bahia, Redenção no Pará, Porto Alegre, Portugal, Rondônia, Concórdia, sejam muito Paraná, sejam muito bem-vindos, meus amores. Já prepara papel e caneta aí, porque hoje essa live vai pegar fogo, tá? A ficha que for caindo, você coloca aqui, a ficha caiu, a chave virou, tá? Quem aí se identifica como essa mulher guerreira? Qual máscara que você está usando aí? Nós precisamos arrancar essa máscara hoje. Talvez aquilo que você está fazendo só para agradar as pessoas e na verdade você nem gosta, você nem queria fazer. O que você anda fazendo por causa das mesas que você senta, por causa da rodinha de amigos que você tem? Você nem gosta, mas você está lá fazendo para agradar, para tentar receber a aprovação das pessoas. Essa máscara precisa cair. Porque, afinal de contas, meus amores, nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Se você senta numa rodinha de pessoas fracassadas, endividadas, que tem 5 pessoas endividadas, você será a sexta. Se você só senta numa mesa onde todo mundo trai, você será o próximo a trair. Nada na nossa vida acontece por acaso. Então, qual padrão você tem repetido? Qual o padrão das mulheres da sua família que você tem repetido? Casamento fracassado? Casamento de fachada? Solidão? Letícia, na minha família a gente sempre fica sozinho? Mulher masculina, fazedora, que quer dar conta de tudo. Mulher masculina, controladora. Desequilibrado, uma mulher que está em desequilíbrio, né? O masculino está lá em cima e o feminino lá embaixo. Que fichas caem? Qual padrão você anda repetindo aí da sua família? O que você percebe aí? O que você percebe? Coloca aqui para mim. O que você percebe? Que dia que você vai parar
de deixar o seu inconsciente te guiar para você tomar governo da sua própria vida. Quando é que isso vai acontecer? Meus amores, dentro de nós existem crenças e 95% de tudo que roda aqui dentro, que governa cada uma das nossas decisões, são crenças limitantes que estão no nosso inconsciente. Até quando você vai deixar as crenças inconscientes que você carrega governar a sua vida, controlar a sua vida? Hã? E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Tô com a fruta aqui. Que fruta é essa? Fala para mim, que fruta é essa? Hã? Alguém sabe me dizer que fruta é essa? Quando é que você vai tomar governo da sua própria vida? É isso que eu quero saber hoje. E a aula de hoje vai tocar aí. Você entrou aqui, você não entrou por acaso. Eu tenho certeza que o Espírito Santo te trouxe aqui. Porque tem algo que a ficha precisa cair, a venda tem que cair, os seus olhos precisam se abrir. Pessoal respondendo banana, banana. Mas e se eu te falar que isso aqui é uma pera? Hã? E se eu te falar que isso aqui é uma pera? Isso acontece na sua vida hoje. Isso acontece na sua vida hoje. Você é uma coisa, mas você quer ser outra para agradar as pessoas, para atender a necessidade da sua mãe, do seu pai, do periquito, do papagaio. E a sua vida está travada e você não sabe por quê. Se eu falar que essa banana é uma pera e a gente for produzi-la, tem como plantar banana e colher pera? Tem como? Fala para mim, porque eu não sei ainda. E meu pai mexe com plantação e eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca vi plantar banana e nascer pera. Nunca vi plantar pera e nascer banana. Sabe por que a sua vida não está prosperando? Por causa das máscaras que você carrega. Por causa das feridas que você carrega. E você não decidiu curar até hoje. E você está deixando o seu inconsciente te carregar. Deus te chamou para ser algo. Deus escolheu cada dom, cada talento que existe dentro de você, mas você está escondendo os seus talentos, querendo, se comparando às outras pessoas, querendo ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Você deixou as mentiras das dores do seu passado entrar no seu coração e agora você duvida de quem você é? Que fichas caem aí? A ficha está caindo, você pegou a chave? Comenta aqui embaixo, a ficha caiu. A ficha caiu. Meus amores, o convite que eu tenho para vocês é parar de viver uma vida que não é sua. Para de viver uma vida que não é sua. Talvez você veio de uma família que todas as mulheres entraram num relacionamento abusivo, um relacionamento fracassado, e você tá indo, igual aquele negócio do cavalo, sabe? Tá indo cegamente na filinha dos ratos, acompanhando o mesmo padrão da sua família. Ei, Deus não te chamou para repetir o padrão. Deus te chamou para se libertar, para viver algo novo. Deus te chamou para criar um novo padrão na sua família, porque lá atrás teve uma mulher que decidiu viver essa vida de escassez e de miséria. E agora você pode decidir viver algo novo. Qual a área da sua vida está travada? Qual a área da sua vida não prospera? Tem algo aí que precisa ser curado? Tem algo aí que está nas mãos do Satanás? Eu vi esses dias atrás uma neurocientista falando que Satanás habita nas nossas feridas. E realmente, as feridas abertas que você carrega, é lá que estão os sonhos que você deseja viver e não consegue. É justamente lá. Então, quando você olha para essa banana e só que ela cisma que ela é uma pera, assim como você, o que acontece? É como se você é igualzinho a você. Deus te chamou para ser algo, Deus te chamou para viver um propósito, Deus te chamou para algo e você, por causa das feridas que você carrega, das dores do passado que você tem, da sua necessidade de aprovação, da sua dependência emocional, você tenta ser outra coisa. Você nega a si mesmo. Sabe por que sua vida está travada? Porque você nega a si mesma, porque você se abandonou e você se tornou uma boneca de plástico
que quer ser aquilo que os outros querem. Peraí, se eu sentar na mesa da minha mãe e ela quer que eu seja algo, eu vou ser para ela para agradar. Peraí, eu sentei na mesa com meu marido, o que ele quer de mim? O que ele espera de mim? Eu vou ser para agradar. Ah, eu sentei na mesa com as minhas amigas, o que elas esperam de mim? Eu vou fazer para agradar. Que dia que você vai se encontrar? Que dia que você vai olhar para o espelho e arrancar essa máscara que você está usando para agradar pessoas e desagradar a Deus? Porque não se engane, meus amores, criança ferida, aquela pessoa que é guiada pela sua criança ferida, ela só age quando ela tem a aprovação de todos. A aprovação da mãe, a aprovação do pai, a aprovação do periquito, do papagaio. Adulto curado, busca a aprovação de Deus, vai e faz. E ponto. Enquanto você estiver buscando obedecer seus pais, você está desonrando eles e a sua vida não vai para frente. Não vai para frente. Alguém aqui já viu criança fazer muita grana? Alguém aqui já viu criança casar? Criança não casa. Criança não consegue ser feliz no amor. Criança não consegue ter dinheiro e sustentar. Sabe por quê que a sua vida financeira não vai para frente? Porque você ainda está presa nas dores da sua criança ferida. Sabe por quê? Você entra num relacionamento, não dá certo. Entra em outro, não dá certo. Você está sempre sendo abandonada, destratada, abusada. Porque as dores da sua criança ferida ainda te governam. Então, essa pergunta que eu tenho para você, que dia que você vai tomar governo da sua própria vida e falar, chega, acabou, eu não vou mais ser um boneco de plástico. Quem me amar tem que me amar por quem eu sou, com defeitos e qualidades. O seu valor não vem pelo que você faz, o seu valor não vem pela conta bancária que você tem, o seu valor vem por aquilo que Deus colocou dentro de você. Você está precisando acessar a sua verdade. Precisando acessar a sua verdade. Que fichas caem aí? Meus amores, sejam muito bem-vindos quem entrou aí agora. A aula de hoje eu estou falando sobre a mulher guerreira. A mulher guerreira nunca tem dinheiro. E eu vou falar aqui sobre essas máscaras da mulher guerreira e da mulher fazedora. Por que que isso acontece na sua vida e como curar, tá? Então, se a ficha cair, comenta aqui embaixo. Você que está no YouTube também, seja muito bem-vindo. Deixe nos comentários aquela parte que mais tocou seu coração, aquela parte que mais te sacudiu. Se você está aqui hoje, não é por acaso, então fica até o final, tá? Compartilhe esse momento para o máximo de pessoas. Aquela amiga que tocar no seu coração aí, comente, tá? O que acontece? Quem aqui percebe que a vida está travada? Qual área da sua vida está travada? É no dinheiro? Letícia, eu cheguei num patamar que eu não consigo ultrapassar aquilo. Não, Letícia, eu entro num trabalho, eu sou despedida. Eu entro em outro, eu sou despedida. No relacionamento, você não consegue ser feliz, você não consegue se sentir amada, você não consegue ter um relacionamento de respeito. Qual o padrão? O que você está vivendo na sua vida que você quer uma mudança? E uma mudança drástica para falar, chega, eu não aceito isso mais. A Andréia falou aqui que é na vida financeira. E você? A verdade cura, meus amores. Comenta aqui embaixo qual área da sua vida está travada, que você percebe que as suas dores estão te guiando e precisa mudar, de uma mudança drástica. Para você alcançar tudo que você sonha, seja na vida financeira, seja na vida amorosa, seja nas emoções, seja na saúde física, a chave, o segredo está dentro de você, não está fora. A chave para você acessar tudo que você sonha está dentro e não fora. Então, para de se comparar, para de buscar resposta fora. Letícia, minha vida financeira não vai para frente por causa do meu marido. Minha vida amorosa não vai para frente por causa da minha mãe. Para! O problema está dentro de você, não está fora. Quando você busca culpado fora, você senta na cadeira de vítima e vítima não prospera. Vítima não prospera.
Então, a chave para você acessar tudo que você sonha não é se sacrificar mais, não é trabalhar mais horas, é se curar, porque tudo é de dentro para fora. Tudo é de dentro para fora. Então, qual máscara? Qual máscara que você está carregando aí? Tem mulheres aqui, gente, que não conseguem olhar nos olhos quando olha no espelho. Eu tô falando para alguém aqui. Tem mulheres aqui que olham no espelho, mas não conseguem olhar nos próprios olhos no espelho. Que fichas caem. Então, qual máscara aí tá te impedindo de fazer dinheiro? Qual máscara tá te impedindo de ser feliz no amor? Deixa eu contar algo aqui para vocês. O nosso inconsciente, ele esconde as chaves que a gente precisa para acessar o que a gente sonha. E o nosso inconsciente é formado da nossa ancestralidade, tá? Nós carregamos não só o cabelo parecido com a avó, não só os olhos parecidos com a avó, nós carregamos pecados, nós carregamos traumas também. E isso está no nosso inconsciente. No nosso inconsciente também está tudo aquilo que a gente viveu no ventre da nossa mãe. E no nosso inconsciente está tudo que a gente viveu, principalmente mais forte, de 0 a 7 anos, e até os 14 anos. E tudo que está ali no nosso inconsciente guia a nossa vida. Sabe quando você está sendo guiado e vivendo no automático? Quando você deixa viver no automático, quando você deixa o padrão da sua família repetir, você está sendo guiado pelas suas dores, pelas feridas, pelos traumas que você carrega aí dentro. E é aí, nessa idade de 0 a 12 anos, as suas crenças são formadas, são instaladas. Letícia, o que são crenças? Crença é a forma como você olha para o mundo. Crenças é a forma como você acredita que tudo é. Então, se lá no passado, na sua infância, você se sentiu rejeitada pelo seu pai, pela sua mãe, você usa máscaras para tentar ser aceita, para tentar ser aprovada pelas pessoas, já que você não recebeu aquilo dos seus pais. Se lá no passado você foi abusada, você foi abandonada, você usa máscaras agora para se sentir amada, para se sentir aceita. E quando você coloca essas máscaras, você se afasta da sua verdade, você se afasta daquilo que Deus colocou em você e você se afasta dele. Meus amores, e quando eu falo isso, às vezes você pensa assim, mas trauma é um negócio muito profundo. Não é. Os traumas que você carrega não precisa ser algo absurdo para ter acontecido. Talvez eu e você passamos por situações muito semelhantes, mas o trauma se instalou em mim e não instalou em você. Um trauma pode acontecer por uma situação que nós vivemos uma única vez. Ou o trauma pode se instalar por situações que você viveu repetidas vezes. Entende? Vou te dar um exemplo aqui. Vou te dar 2 exemplos. Um exemplo de um homem e um exemplo de uma mulher. Teve um homem que já adulto, casado há muito tempo, feliz, né? Um relacionamento feliz, vida sexual ativa. De repente, ele começou a ter disfunção erétil. E não entendia o que estava acontecendo. E a mulher também, a esposa, sem saber o que fazia. Quando esse homem buscou ajuda para tratar, o que aconteceu? Lá na infância, olha só a resposta de tudo que está travando a sua vida hoje. Tudo que está impedindo você de viver os teus sonhos, a resposta está na sua infância. O que aconteceu? Ele agora, adulto, né, bem resolvido, o casamento indo tudo bem, e os nossos traumas, meus amores, ficam ali, escondidinho, como se tivesse escondido debaixo do tapete. Quando vem o gatilho, ele aparece. Aquele homem tinha uma vida sexual saudável com a esposa dele, e aí, de repente, disfunção erétil. O que aconteceu? Lá na infância, teve uma situação em que ele estava descobrindo o corpo dele, e ele pegando no órgão sexual, o pai viu, e o pai brigou com ele, deu uma surra nele, e aquele trauma se instalou. E olha só, anos e anos depois, ele casado, vida ativa, normal, o que aconteceu? Uma pessoa de autoridade na vida dele, o líder dele,
viu que ele estava fazendo algo errado na empresa e alterou com ele, brigou com ele. E aquilo foi o gatilho para disparar nele aquela função erétil. Aquilo foi o gatilho de uma pessoa de autoridade que acessou o trauma lá de trás. E se ele não tivesse buscado ajuda, talvez o casamento tinha acabado, talvez a vida dele tinha desmoronado, porque ele ia viver aquela situação e aquilo poderia não ter sido resolvida. Eu vou te dizer mais. Eu vivi um relacionamento abusivo de 14 anos. E aí eu repeti exatamente o padrão do relacionamento dos meus avós maternos. Meu avô era abusivo, ele era grosso com a minha avó, ele tinha outra família, ele traía. Muitas vezes, eu criança, eu entrava na frente para defender a minha avó. E aí eu vivi um relacionamento assim. E aí agora, com meu esposo, que é uma bênção de Deus na minha vida, a gente começou a namorar, né? Meu esposo agora, a gente se casou, vai fazer 3 meses. E a gente começou a namorar, tava tudo ótimo, tudo perfeito. Quando começamos a falar de casamento, eu comecei a dar muito gatilho, de medo, de desespero, por causa dos traumas que aquilo ali ficou. E aí, o meu esposo comprou as alianças para me pedir em casamento em setembro. Ele só conseguiu me pedir em casamento em dezembro. Porque durante todo esse tempo, os gatilhos de medo de se relacionar, de me casar novamente, estavam aflorados. Eu tive que tratar aquilo. E a raiz daquilo, né? Eu tive que tratar traumas que eu tive com o meu avô materno. Gente, numa sexta-feira que eu resolvi o trauma que eu tinha com meu avô materno, que era dele que vinha esse gatilho de relacionamento abusivo, no sábado, no dia seguinte, ele me pediu em casamento. Então, o nosso inconsciente mostra tudo aquilo que está travado na nossa vida. E a gente precisa curar. E precisa olhar para a sua verdade. A sua vida só vai mudar quando você parar de olhar para a vida dos outros, quando você parar de cuidar da vida dos outros e cuidar da sua vida. E olhar para a sua verdade. E olhar para dentro. Entende? Nada acontece por acaso. E aí tem pessoas aqui abusadas, que já foram abusadas e não têm consciência disso ainda. Está no inconsciente. A nossa mente, meus amores. Quando nós vivemos algo muito traumático, é como se essa emoção encapsulasse e ela fica escondidinha ali no seu inconsciente. Você não se lembra, mas você está colhendo os resultados. Uma pessoa, por exemplo, que teve um abuso na infância, ela não faz dinheiro, ela trabalha muito, não consegue fazer dinheiro. Ela não sente que ela tem valor. Ela é dependente emocional. Ela entra em relacionamentos abusivos. A pessoa trai e ela acha isso normal. Ela cai em golpe, ela acha isso normal. As pessoas maltratam ela, distratam ela e ela acha normal. Deixa eu contar algo para vocês. Eu tenho uma aluna que ela veio, fez constelação, a gente trabalhou em algumas áreas, veio, fez outro curso, fez o Mulher de Propósito. Lembrando que Mulher de Propósito começa amanhã. E aí, teve um dia, uma aula, ela falou, Lê, eu tô teve uma aula que ela trouxe, uma questão que ela não tinha trago ainda. E aí ela falou assim, Letícia, eu tô num divórcio litigioso há 10 anos. Olha, escuta essa história, dobre essa atenção aqui. Eu tô num divórcio litigioso há 10 anos. E nesse relacionamento, a gente construiu patrimônio, só que ficou tudo no nome dele. E agora nós estamos nessa briga há 10 anos para que a gente possa dividir de uma forma justa os bens. E pior, desse relacionamento, ela teve 2 filhos. E aí ela, com esses filhos, passando necessidade, morando de aluguel, sendo que o patrimônio que ela construiu junto com o ex-marido era grande. Isso, meus amores, é um padrão de abuso.
Aquele homem estava usando daquilo para abusar daquela mulher. E quando ela falou, eu só disse, olha, quase que eu falei o nome dela aqui. Olha, você foi abusada na infância. E ela falou, Letícia, eu não fui. E meu coração incomodava, porque, gente, tem pessoas que elas entram na minha frente, eu já sei se ela foi abusada, se ela teve trauma com o pai, com a mãe. Eu faço a leitura da alma, foi esse dom que Deus me deu. Então eu tinha certeza que ela foi abusada. Só que eu falei assim, não, calma, viva o seu processo, que já já você vai acessar esse trauma. E eu acho que na segunda ou na terceira aula, eu fiz uma dinâmica, eu trago nos meus cursos, né, no Mulher de Propósito principalmente, vários comandos para o seu inconsciente para que a gente acesse o trauma e gere cura, e aquilo eleva a sua frequência e você consegue fazer mais dinheiro, você consegue sair da frequência desses relacionamentos abusivos. E aí, na segunda ou na terceira aula, ela acessou o trauma de abuso. Meus amores, uma criança, quando nós somos criança, nós acreditamos que o mundo gira ao entorno de nós. Então, se algo ruim acontece conosco, nós acreditamos que a culpa é nossa, que fomos nós que fizemos algo para aquilo acontecer. E para uma criança, um toque com malícia é suficiente para ser um abuso. E olha só o que aconteceu com essa mulher. O que ela acessou? Ela morava na roça e aí estava caminhando na roça, ela, a mãe, o irmão e o caseiro. E chegou uma certa altura que ela e o irmão cansaram. E aí, como o irmão era menor, a mãe pegou ele no colo e o caseiro colocou ela nos ombros. Só que quando ele colocou ela nos ombros, ele passava a mão nas partes íntimas dela com malícia, com desejo. Aquilo gerou nela o trauma. Aquilo gerou nela o trauma de abuso. Gente, quando ela acessou esse trauma e eu fiz com ela esse trabalho de cura para curar o inconsciente, 15 dias depois, o divórcio litigioso que estava 10 anos para se resolver, foi resolvido. Entende? Então, saiba que tudo aquilo que você deseja viver e não consegue está escondido dentro de você e você precisa acessar. Letícia, eu já tentei faturar 10 mil e não consigo, é 5 mil, é 6 mil, não passa daquilo. Tem algum trauma aí que precisa ser curado para você aumentar a sua permissão financeira? Letícia, os meus relacionamentos sempre repetem o padrão. Tem que ver qual o trauma, qual padrão inconsciente está aí te travando para que a gente possa acessar, curar, para você romper, entende? Quantas pessoas estão aqui presas a ciclos abusivos? Quantas pessoas estão aqui presas, lambendo ferida? Tem pessoas que estão aqui lambendo ferida. Tem pessoas aqui que até têm consciência dos traumas que carregam, mas falam assim, vou deixar para lá. Tem pessoas aqui que têm consciência dos traumas que carregam, mas está sempre deixando para lá, deixando para depois. Tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Tá tudo certo. Cada um tem a barriga que merece. Cada um tem a conta bancária que merece. Cada um tem um relacionamento que merece. Meus amores, eu vim de uma família onde, como eu contei para vocês, o meu avô, ele era abusivo, ele era grosso com a minha avó. Muitas vezes ele tentou matar ela na frente dos meus tios, sabe? Ele tinha outra família e aquilo virou normal pra gente. Eu criança, e todo mundo sabia que isso acontecia. Só que durante 34 anos eu fui aquela mulher dependente emocional, cheia de dores, de abuso, de abandono, de rejeição. Só que eu tomei a decisão. Eu falei assim, eu não aceito mais viver o padrão da minha família. Eu não aceito mais ficar no caminho dos ratos, sabe? Nessa rodinha de rato, repetindo o mesmo padrão da minha família. Eu não aceito mais. E eu vou pagar o preço para mudar a minha vida. Letícia, como que eu pago o preço para mudar a minha vida? Entrando num processo de cura. E eu decidi entrar nesse processo de cura. Entende? E você?
Tem mulheres aqui, gente, que não conseguem fazer dinheiro porque tem raiva do pai até hoje. Tem mulheres aqui que olham para o pai com julgamento, com crítica, e não vai fazer dinheiro mesmo. E só vai arrumar homem carrasco mesmo. Se vier um homem bom para a sua vida, você vai chutar a bunda dele. Porque nossos traumas que conduzem a nossa vida. Enquanto você não cura, sabe, você só vai até onde os seus traumas te permitem. É como se fosse assim, a cordinha te puxando para trás. A cordinha te puxando para trás. E aí, já eu vou falar da mulher guerreira. A mulher guerreira, ela nunca tem dinheiro. A mulher fazedora, ela nunca tem dinheiro. Ela se esforça, tá sempre no aperto. Se esforça, algo acontece e tudo desmorona. Deixa eu beber uma aguinha. Tá fazendo sentido aí? A ficha tá caindo? Manda um foguinho, manda um coraçãozinho. Você que tá no YouTube, coloca aqui embaixo qual parte tá mais tocando no seu coração. Comenta aqui embaixo se a ficha tá caindo. Coloca a ficha caiu, Letícia. Meus amores, a mulher com dor de abandono, ela se torna dependente emocional. E ela vai se conectar com a pessoa narcisista, abusivo. Sabe? E aí nós precisamos saber o seguinte: nós somos corpo, alma e espírito. Talvez você até ora todo dia. Você se alimenta, bebe água, dorme bem, faz atividade física todo dia. E a sua alma? Quando é que você vai cuidar da sua alma? A nossa alma habita nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos. E a nossa alma conduz a nossa vida enquanto você não segurar as rédeas. A nossa alma é igual um cavalo desembestado. Quando você não olha para a sua verdade, não se cura. E eu preciso dizer para vocês, quando a gente pega a Bíblia, quando a gente pega a palavra, Davi. Quem foi Davi? Davi foi rei. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi conquistou muitas riquezas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Davi não cuidou da alma dele. Davi não conseguiu resolver as feridas que ele carregava de paternidade. E ele não conseguiu ser um bom pai. Davi teve um filho que chamava Amnon, com uma esposa dele que era Ainoã, eu não sei pronunciar direito. E teve uma filha chamada Tamar, filha de outra esposa, Maacá. Então os dois eram meio irmãos. Eles eram meio irmãos. E Amnon, ele desejava aquela irmã. Amnon tinha desejo carnal daquela irmã. Sabe o que ele fez? Ele falou para a irmã dele que ele estava doente, que ele estava muito doente, para ela fazer algo para ele comer. E ela foi lá, né? Ela, prestativa, foi lá fazer isso. E o próprio irmão, esses dois são filhos de Davi. O próprio irmão abusou a irmã. Amnon abusou Tamar, os dois filhos de Davi. E sabe o que Davi fez? Nada. Davi não fez nada. Davi não fez nada. Tem mulheres aqui que estão com uma dor terrível de abandono paterno. Muitas vezes, quando nós somos abusados, nós carregamos mais raiva e mais bloqueio com o nosso pai do que com o próprio abusador. Davi, que foi um exemplo tremendo na Bíblia, não foi um bom pai, não conseguiu ser um bom pai, porque não cuidou da sua alma. O seu pai, o meu avô não conseguiu cuidar da alma dele. E você vai cuidar da sua alma ou não? Porque eu vou dizer para vocês, aquilo que você cura, você liberta não só a você, você liberta as próximas gerações, você liberta seus filhos, seus netos, bisnetos e assim por diante. Até quando você vai sentar nessa cadeirinha aí e se acostumar com essa vida medíocre, com essa vida de miséria, de pobreza, essa vida mais ou menos? Até quando? Até quando? Quando você muda, tudo muda. Se essa mensagem está tocando seu coração, manda um foguinho, manda um coraçãozinho, reage, mulher.
Até quando? Chega! Eu vim aqui hoje despertar em vocês a sede da mudança, a sede da prosperidade. Prosperidade é um dom de Deus. Só que o dom de Deus não vem sobre quem não sabe quem é. As bênçãos que Deus tem para você, elas já estão preparadas, já estão liberadas. Mas se você não estiver pronta para acessar, se você não estiver no lugar certo, se você não souber quem você é, se você não acessar a sua verdade, você vai morrer sem acessar suas bênçãos. Olha como que isso é forte. Olha como que isso é forte. E o que eu falo com Deus todos os dias é: Senhor, eu vou pagar o preço para viver cada uma das bênçãos que o Senhor liberou sobre a minha vida. Eu não aceito sair daqui, dessa terra, sem fazer o meu legado. Eu não aceito mais repetir o padrão da minha família. Eu amo eles, eu honro eles, eu vou honrar, vivendo uma história diferente, sendo livre, livre de dores, livre de traumas, livre de padrões. Que fichas caem? Quando você muda, tudo muda. Você é a chave para viver os seus sonhos. Comenta aqui embaixo, eu sou a chave. Comenta aqui embaixo, eu sou a chave. Quem aí se identifica como a mulher fazedora? Quem aí se identifica como uma mulher guerreira? Deixa eu só escrever aqui. Quem se identifica? Vocês estão muito caladinhos hoje. Conversa, gente. Eu não vou ficar conversando sozinha aqui, não. Coloca aí, eu sou a chave. Meus amores, eu quero fazer um convite para vocês. Você que percebeu, que foi tocado por essa aula aqui hoje, que sabe que tem traumas aí que precisam ser curados, que sabe que a sua vida está travada em alguma área, e se você entrou aqui não foi por acaso, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que te trouxe até aqui. Você não está aqui por acaso. Nada na nossa vida acontece por acaso. Você que sente que a sua vida está travada, que a sua vida precisa mudar, e você quer entrar num processo de cura, o meu convite é para que você entre no meu programa Mulher de Propósito, que começa amanhã. Amanhã, às 8 horas, horário de Brasília, começa o Mulher de Propósito. Mulher de Propósito antes eram somente aulas gravadas e eram 3 módulos. E agora agora ele é um programa muito mais completo e mais profundo. Serão 60 dias comigo. São 4 módulos de aulas. E além das aulas gravadas, nós temos aulas ao vivo. Então a gente começa amanhã, o Mulher de Propósito, com uma aula ao vivo comigo. E aí eu libero uma parte das aulas gravadas. A gente tem outra aula ao vivo. Então eu vou intercalando aula ao vivo e aula gravada. Entende? Para ficar mais profundo, com mais dinâmicas, com mais ferramentas. E tudo que você vai viver comigo nesse programa Mulher de Propósito, você vai viver uma transformação muito grande comigo, e toda vez que a sua vida travar em algo, você vai ter ferramenta. Você vai ter as ferramentas que eu uso hoje com clientes, com alunos em mais de 15 países para você destravar, entende? No Mulher de Propósito, você vai curar esses traumas, essas crenças, essas travas inconscientes aí que você carrega. Você vai acessar a sua verdadeira identidade para que as suas bênçãos te encontrem. Você vai destravar aquilo que está bloqueando sua vida financeira. Você vai destravar aquilo que está bloqueando sua vida amorosa. Você vai mudar a sua mentalidade. Então, Mulher de Propósito é o meu curso mais completo. E tudo que você acessa ele por apenas 12 parcelas de R$ 51,40, tá? Ou você pode pagar à vista também, R$ 497. Aproveite, começa amanhã, são as últimas vagas hoje. Quem quer entrar, é só comentar. Quem está no Instagram, comenta eu quero aqui embaixo, vai chegar uma mensagem no seu direct, já pega a sua vaga aí, já garanta a sua vaga, porque são poucas vagas. Ou você pode clicar no link da minha bio do meu Instagram. E você que está no YouTube, embaixo desse vídeo está o link. Bora, porque vai ser tremendo.
tremendo. Mulher de propósito, a gente trabalha todas as áreas. É dinheiro, é emocional, é amorosa. Quem aí quer viver algo novo, quer ter um relacionamento que seja da vontade do Senhor, um relacionamento de paz, que seja uma pessoa que te respeite, que te ame, um homem provedor, um homem protetor, que você possa acessar essa mulher de propósito, essa mulher feminina que existe dentro de você, vem comigo, eu te espero lá. E nós vamos curar essa mulher fazedora, essa mulher guerreira. Eu era desse jeito, viu, gente? Eu parecia um trator, nervosa, irritada, uma voz eu era nervosa, masculina, controladora, acelerada, ansiosa. Letícia, como que eu sei que eu tô no masculino, que eu tô em desequilíbrio? Acelerada, controladora, quer tudo no seu tempo, do seu jeito, não aceita ajuda, não sabe receber, não sabe ser cuidada. A mulher masculina tá desse jeito. E, infelizmente, nós estamos numa geração de mulheres masculinas e homens fracos. E nós, como mulheres, temos o poder de mudar isso. Porque, afinal de contas, a sua filha é reflexo de quem você é. E o seu filho é reflexo também daquilo que você gera dentro da sua casa. A mulher de propósito, ela conduz a casa dela. Ela conduz no sentido que quando ela tem essa sabedoria que a mulher de propósito tem, ela consegue edificar o lar. Quando ela ocupa o seu lugar, o marido consegue entrar no lugar de homem, provedor e protetor. Porque não tem como, meus amores, você ser uma mulher fazedora, guerreira e esperar que o seu marido seja provedor. Esperar que o seu marido seja protetor. Não tem como. Não tem como os dois ocupar o mesmo lugar. Se você quer ser mais macho do que o seu marido, não tem como ele ocupar esse lugar. Ele vai deixar para você. Então, vamos lá. Mulher fazedora. A mulher fazedora. O que é a mulher fazedora, Letícia? É aquela mulher que ela acredita que ela só tem valor pelo que ela faz. Ela faz o tempo inteiro. Ela não se sente no direito de descansar, ela não se sente no direito de viajar, ela tem prazer em sofrer, ela tem prazer em falar que ela não tirou férias, ela tem prazer em falar que ela não pôde ficar com os filhos, com o marido por causa do trabalho. Eu era justamente essa mulher fazedora. Quem aí se identifica como essa mulher fazedora, comenta aqui embaixo. E tem também a mulher guerreira. Elas são muito parecidas. Só que a mulher fazedora, ela se conecta com a performance. Então, a mulher fazedora, ela acha que ela só tem valor no que ela faz, na performance que ela faz no trabalho. E a mulher guerreira, ela já está no modo luta, ela se conecta com a luta, ela acha que a vida é luta. A mulher guerreira é aquela mulher que vive lutando, ela tá sempre em alerta, ela quer dar conta da vida de todo mundo, ela quer carregar todo mundo nas costas, ela quer dar conta de tudo sozinha, ela associa descanso com fraqueza. Gente, há um tempo atrás que eu era essa mulher toda desequilibrada, eu trabalhava, chegava domingo, um tempinho que eu tinha dentro de casa, para falar assim, olha, eu vou assistir um filme, vou deitar no sofá, vou fazer nada, aquilo me fazia mal, eu me sentia mal. Por quê? Porque eu não me sentia no direito de descansar, eu não me sentia no direito de desfrutar. E o dinheiro não vem para essa pessoa que está nesse modo sobrevivência. Tanto a mulher guerreira quanto a mulher fazedora, ela está no modo sobrevivência, está no controle, necessidade de provar valor o tempo inteiro, tem medo de perder o tempo inteiro. Fala para mim, qual é a frase mais marcante do livro de Jó? Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Uma das frases mais marcantes do livro de Jó é justamente essa. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Se você está o tempo inteiro com medo de perder o dinheiro que você tem, você vai perder, bingo, parabéns. Parabéns. Assim como tu pensas, tu és. Entende?
Então, essa máscara, porque isso é uma máscara, é uma máscara que o orgulho criou. O seu orgulho, a mulher fazedora, a mulher guerreira, ela é orgulhosa demais. O orgulho criou essa máscara em você. E essa máscara te afasta da sua essência, te afasta de quem você é, te afasta de quem Deus te chamou para ser. Gente, eu era farmacêutica. Farmacêutica é um trabalho tão burocrático, tão quadrado, eu acho, tá? Aqui, desculpa os farmacêuticos, mas é essa a sensação que eu tinha. E aí, eu era farmacêutica, só que aí no final, né, quando eu tinha farmácia, o que eu fiz? Aquela parte burocrática, eu treinei alguém para fazer e eu fui cuidar da parte comercial, de vendas, de negociação, da equipe comercial da empresa. Mas pensa, eu fiz um curso de farmácia, 5 anos fazendo curso, 1 ano fazendo cursinho, para chegar no final e saber que aquilo não era o meu propósito de vida, para saber que eu estava tentando ser aquilo que os outros queriam que eu fizesse. Eu estava tentando ser aquilo que os outros queriam que eu fizesse. Entende? Eu não sabia quem eu era. Eu não sabia quem eu era. Gente, eu tenho doido aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Endoidou tudo aqui. Vocês estão me ouvindo bem, meus amores? É assim mesmo, né? É assim mesmo. Então, não tinha nada a ver com o meu propósito de vida. Só quando eu parei para olhar para a minha verdade, só quando eu parei e falei assim: opa, isso aqui não tem sentido na minha vida, não. Eu achei que eu ia chegar no meu auge de conquista financeira no setor farmacêutico e que eu ia estar muito feliz e muito bem, mas eu não estava. Eu estava totalmente sentindo um vazio e infeliz porque eu não conhecia a minha verdade, eu não conhecia a minha verdadeira identidade. Hoje eu trabalho com aquilo que eu amo. Hoje eu faço aquilo que é propósito de Deus para minha vida. E você? Você já parou para pensar que quantas pessoas estão esperando você descobrir a sua identidade para que o seu propósito te encontre, para que você possa ajudá-la? Você já parou para pensar que talvez você, ocupando o lugar errado que você está ocupando aí, você está tirando a vaga de alguém que deveria estar vivendo esse propósito? Entende que quando a gente não está no nosso lugar, nós não entregamos os talentos que Deus colocou dentro de nós e, ao mesmo tempo, ocupamos um lugar que seria de outra pessoa? Quando é que você vai querer olhar para sua alma, olhar para sua verdade, para acessar tudo que Deus tem para você? Para acessar tudo que Deus tem para você. E aí muitas pessoas perguntam: Letícia, como? Como que resolvo, né, essa máscara da mulher fazedora, essa máscara da mulher guerreira? De onde vem isso? Dependência emocional. A mulher fazedora e guerreira, ela é dependente emocional. Ela acha que o seu valor vem de fora. Por quê? Teve um pai frio, teve um pai ausente, foi deixada de lado, né? Talvez o seu pai trabalhava muito, trabalhava fora, talvez seu pai trabalhava viajando. E aí seu pai te deixava de lado por causa do dinheiro, seu pai deixava a família de lado por causa do dinheiro. E agora você está indo para qual caminho? O mesmo. Você sentia dores porque o seu pai não era presente, não ficava em casa por causa do dinheiro? E agora você está causando essas mesmas dores nos seus filhos? Quando você é ausente, quando você coloca o dinheiro acima de tudo.
E sabe por que você faz isso? Porque no seu inconsciente você ainda busca a aprovação, a validação do seu pai. É como se no seu inconsciente você dissesse, a sua criança ferida dissesse: papai, papai, agora eu estou fazendo igual a você. Será que agora você me ama? Será que agora você me vê? Papai, eu estou me relacionando com homens iguais a você. Será que agora você me enxerga? Será que agora você me aprova? Que fichas caem? Que fichas caem? Quais as lealdades você está carregando aí da sua família? Sendo leal às dores da sua mãe, sendo leal às dores das mulheres da sua família? Quais as mentiras você deixou entrar aí dentro e você está vivendo essas mentiras até hoje? Quando você acredita que o seu valor vem pelo dinheiro que você tem, quando você acredita que você não merece ser feliz no amor, porque não se engane, meus amores, da boca para fora você pode até dizer algo, mas é o que está dentro que conta. Da boca para fora nós não somos confiáveis. Os nossos resultados vão dizer a verdade. E se os seus resultados são ruins, o que está dentro é podre. E nós temos que limpar isso, tirar, curar essa alma. Quais as lealdades estão aí dentro de você? Quais as mentiras estão dentro de você aí que estão fazendo você perder as bênçãos que Deus já liberou sobre a sua vida? Tudo isso que está dentro de você que não foi curado te impede de viver as bênçãos que Deus tem para a sua vida. E aí? Me fala aqui, o que você está repetindo? O que você repete? O que você repete há tanto tempo, esperando um resultado diferente? Letícia, eu estou tentando a mesma coisa tem muito tempo, esperando um resultado diferente, mas o resultado diferente não vem. Meus amores, receba minha palavra com amor. É burrice você ficar tentando a mesma coisa, esperando um resultado diferente. É a mesma coisa de dar murro em ponta de faca. Você está tentando a mesma coisa, esperando um resultado diferente, não vai acontecer. É burrice. Que ficha cai? Que ficha cai aí? O que você está repetindo há tanto tempo, esperando um resultado diferente? Não vai. Ai, Letícia, mas eu não consigo fazer nada sem eu perguntar à minha mãe e ela falar comigo. Ok. Meus amores, criança busca a aprovação do pai, da mãe, do periquito, do papagaio. Adulto busca a aprovação de Deus, vai lá e faz. Meus amores, quando Deus me deu a direção que eu tinha que ir embora para Alphaville, que eu tinha que ir embora para São Paulo, eu pedi 1000 confirmações e ele deu. Eu só virei para o meu pai e para minha mãe e comuniquei para eles o que eu ia fazer. Só informei para eles o que eu ia fazer. Hã? Adulto já consegue caminhar com as próprias pernas. Criança, quando nós somos criança, nós precisamos obedecer nossos pais. Porque criança não sabe que se enfiar o dedo na tomada leva choque. Criança não sabe que se atravessar a rua pode ser atropelado. Só que quando nós nos tornamos adultos, nós somos autorresponsáveis da nossa vida. Tem pessoas aqui hoje que até hoje a mãe e o pai decidem tudo na vida. E sabe o que você é? Uma pessoa que é vítima. Uma criança ferida que está deixando o controle da sua vida na mão dos seus pais, porque se algo dá errado, você já tem quem culpar. Só que vítima não prospera. Vítima não faz dinheiro. Quem aí decide quebrar o padrão e viver sua própria história e fala assim, chega, comenta aqui embaixo, chega, eu não quero mais isso. Eu decido me curar, eu decido me olhar no espelho, eu decido olhar para dentro da minha alma e enxergar tudo que está acontecendo aqui para me curar de uma vez por todas. Hã? Comenta aqui, chega, eu não quero mais viver como se tivesse vendada, repetindo a mesma história. Parece aquela vitrola quebrada que repete a mesma história. Repete a mesma história da tia, da mãe, da avó, do pai. O pai fala e você fale também.
O pai teve que vender o carro para pagar a dívida, entrou numa situação que você teve que vender o carro para pagar a dívida também. Decida olhar para a sua verdade. O melhor investimento que a gente faz na nossa vida é em nós mesmos. Entende? Porque quando você cura, tudo muda, tudo destrava. Meus amores, vou falar para vocês. Olha só, eu estava solteira desde agosto de 2022. E eu fiz um propósito com Deus. Falei assim, Senhor, me cura, porque eu sei que tem feridas aqui que precisam ser curadas. Me esconda. Não deixa nem eu ser vista por um homem que não é da sua vontade para a minha vida. E eu entrei num processo de castidade, né? Pedindo Deus para me curar, para me esconder. E eu teve um período que eu fui morar na casa dos meus pais. E eu falava, meu Deus, por que eu tive que voltar para cá? E aí eu falei assim, tem alguma coisa para ser curada aqui. Gente, quando eu enxerguei uma dependência emocional com a minha mãe, um trauma que eu tinha que curar com a minha mãe, que eu curei, passou 10 dias, eu consegui mudar da casa deles e o meu marido apareceu na minha vida. Foi 10 dias. Quando você cura os traumas dentro de você, é muito rápido que as coisas destravam. É muito rápido. Mas você tem que querer olhar para a sua verdade. Mas você tem que decidir e falar assim, opa, chega. 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 Entende? A fazedora e a guerreira, ela nunca tem dinheiro. Vocês querem entender por quê? Quem aí quer saber por que, Letícia? Se a mulher fazedora, ela se esforça tanto, ela não tem dinheiro. Por que a mulher guerreira, ela se esforça tanto e não tem dinheiro? Quem quer saber, comenta aqui. Sim. Comenta aqui embaixo, sim, que eu vou te contar. Você que está no YouTube, que quer ser minha aluna do nosso programa Mulher de Propósito, aqui embaixo do vídeo está o link para você clicar, já se inscrever. Nosso primeiro encontro é amanhã, 20 horas, horário de Brasília. São as últimas vagas, corra. Você que está no Instagram e quer se tornar minha aluna Mulher de Propósito, tem alunas ao redor do mundo inteiro. Comenta aqui embaixo a palavra eu quero. Vai chegar uma mensagem no seu direct para você já entrar. São as últimas vagas, começa amanhã, tá? Você tem acesso a todo o material por 1 ano. Nós vamos ter encontros ao vivo todas as semanas, durante 60 dias, e teremos as aulas gravadas também. Ou você pode clicar no link da bio do meu Instagram e já se inscrever, porque começa amanhã e vai ser tremendo, tremendo, tremendo. Se prepara, são 2 meses intensos, onde eu vou estar lá segurando na sua mão, você vai ter um contato direto comigo, tá? Os traumas que a gente for acessando, eu vou te dar a mão para a gente curar, para resolver, eu vou te entregar ferramentas que eu uso nos meus atendimentos individuais, que eu uso na mentoria, que eu uso nos cursos, para você sair de lá totalmente transformada. Então, vou contar aqui para vocês. Por quê? Por que a mulher fazedora e a mulher guerreira nunca tem dinheiro? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque essa mulher, ela tá num padrão, quando essa mulher entra nesse padrão de fazedora e guerreira, ela vive, se vier muito dinheiro, olha só, se você tá nesse padrão de mulher fazedora, mulher guerreira, se vier muito dinheiro para suas mãos, você vai fazer de tudo para perder ele. Pega aqui, pega, presta atenção. Quando você está nesse padrão de mulher guerreira, de mulher fazedora, se vier muito dinheiro para suas mãos, se vier aquela quantia de dinheiro que você espera, você vai sabotar. Você vai dar um jeito de se livrar desse dinheiro, para você continuar presa dentro desse padrão de sofrimento, de luta, de fazedora. Porque dentro de você tem a crença que para ter dinheiro é difícil, tem que sofrer, tem que lutar. Então, se o dinheiro vem para sua mão, você não dá conta. Você não dá conta de sustentar ele e você arruma um jeito de queimar esse dinheiro.
Porque por mais que você fale da boca para fora que você merece dinheiro, dentro de você você não acredita. Você não se sente merecedora de ter dinheiro em abundância, de ter dinheiro com facilidade. Então, se a gente não curar os bloqueios que você tem aqui, os traumas, os bloqueios que você carrega, se a gente não curar, você nunca vai conseguir fazer dinheiro. E se vier muito dinheiro na sua mão, você vai queimar ele para voltar para o mesmo padrão. Meus amores, aquilo que não é curado, ele se repete. Então, se dentro de você tem um padrão financeiro e ele não é curado, aquele ciclo fica rodando o tempo inteiro. Passa ano e vai ano, vem ano, você está vivendo a mesma coisa. Da mesma forma, a vida amorosa. Se você não cura na raiz as crenças que você carrega, os traumas que você carrega aí, passa relacionamento atrás de relacionamento, o nome muda, o endereço muda, mas o padrão continua o mesmo. O padrão continua o mesmo. E você fica sempre presa nesse ciclo de sofrimento, de sobrevivência. É como se você tivesse que estar em alerta o tempo inteiro, porque você está nesse modo de sobrevivência. E aí eu te pergunto aqui para a gente já seguir para o final. Quem da sua família conseguiu ser feliz no amor? Quem da sua família consegue sentar na mesa e falar bem do marido? E falar bem do relacionamento? Quem da sua família consegue sentar e falar que está ganhando dinheiro e que está dando certo na vida, sem reclamar, sem murmurar? Talvez ninguém. E é exatamente por isso que você não quebra o padrão. A Onete perguntando, o que eu faço para curar? Onete, é preciso um processo. Para a gente se curar, para a gente trazer consciência desses traumas que a gente carrega. Para mudar o padrão é preciso processo. E no Mulher de Propósito, eu trago para você esse processo que transformou a minha vida e vai transformar a sua vida também. Que tem transformado a vida de mulheres ao redor do mundo e vai transformar a sua vida também. Então, bora! Eu tô aqui para pegar na sua mão e falar, vamos resolver essa vida, chega dessa vida mais ou menos. Meus amores, Deus é um Deus de abundância. Jesus morreu naquela cruz para conquistar para mim e para você essa vida próspera que é aqui na terra. E essa vida próspera é de dinheiro, sim, é de sucesso, é um bom relacionamento com Deus, é um bom relacionamento amoroso, é filhos. Mas se você não decidir se curar, se limpar, você não vai conseguir acessar. Tudo que está travado na sua vida está nas mãos de Satanás. Por quê? É da vontade de Satanás, sim, que você fica na pobreza, no sofrimento, na miséria, na escassez, nas dívidas, nos relacionamentos fracassados. Onde que Satanás mais quer atacar na nossa vida? É na família. Porque a família é para ser espelho de Deus. É para ser espelho. E ele vai atacar sim. E a área da sua vida que não está prosperando, que não está dando frutos, está morrendo. E está nas mãos dele. Porque você está aí lambendo ferida e não decidiu se curar ainda. Se levanta, mulher. Se levanta, mulher. Eu venho aqui para te chamar, para fazer parte de uma geração de mulheres curadas, livres, que conseguem fazer dinheiro sim de uma forma leve, porque com Deus o fardo é leve e o jugo é suave. Mulheres livres, femininas, que acessam sua identidade, que sabem quem se é, que conseguem ter tempo para o marido, para os filhos, e faz dinheiro sim, em abundância e com leveza. E mais, mulheres posicionadas que libertam não só a si mesmas, mas libertam as próximas gerações. Quantas de nós viemos de famílias que as mulheres não foram submissas, elas foram subordinadas. Mulheres que carregavam tantas feridas que faltava bater continência para o marido. Isso não é submissão. A Bíblia nos chama, a palavra nos chama para ser submissa, e submissa quer dizer estar sobre a mesma missão. E você, por confiar no seu marido, ele vai na frente e você vai junto com ele. Entende? Submissão é estar sobre a mesma missão. A mulher de propósito, ela é sábia. E ela confia tanto em Deus que ela consegue confiar no marido. Só que a mulher que não é curada,
Essa mulher que carrega dores do pai, ela não consegue verdadeiramente confiar em Deus. Meus amores, o nosso pai terreno é a representação de Deus na nossa vida. E quando nós não estamos bem curadas com o nosso pai terreno, nós não conseguimos acessar o nosso pai que está no céu. Olha como que isso é forte. Ah, Letícia, mas eu não dou conta, eu preciso da aprovação de todo mundo. Eu só consigo fazer as coisas quando minha mãe concorda, quando meu pai concorda, quando fulano concorda. Meus amores, você nunca será importante para quem você tem que provar o seu valor. Pega essa chave aí, pega essa frase. Você nunca será importante para quem você tem que convencer, para quem você tem que provar que você tem valor. Se você tiver que convencer alguém do valor que você tem, se retire. Se você está numa mesa, se você está num relacionamento que você tem que estar o tempo inteiro convencendo a pessoa do valor que você tem, se retire. Esse lugar não é para você. Esse lugar não é para você. Letícia, e por que, Letícia, que eu tenho essa necessidade tremenda de aprovação? Por que eu tenho que ficar mostrando para os outros que eu sou boa, que eu sou feliz? Eu tenho que usar essas máscaras, eu tenho que agradar. Dependência emocional. Feridas profundas aí de dependência emocional. E aí você acredita, você mede o seu valor pela aprovação dos outros. Você mede o seu valor pela sua conta bancária. Por quê? Porque lá atrás a ferida que você carrega é que você não se sentiu amada, você não se sentiu aprovada pelos seus pais. Quantas mulheres estão aqui que o pai e a mãe deixou claro que queria que você fosse homem? Meus amores, é esse o convite que eu deixo aqui para vocês. Que você venha comigo se tornar uma mulher de propósito. Se você esteve aqui, se Deus tocou no seu coração, é para você vir comigo. Letícia, eu estou na dúvida. Ore hoje. Peça a Deus um sinal que Ele vai te mostrar. Que Ele vai te mostrar. Eu quero te ver amanhã comigo, no Mulher de Propósito. Amanhã começa oficialmente. Eu quero te ver lá. É só você clicar no meu link da bio, garanta a sua vaga. Você que está no YouTube, embaixo desse vídeo vai ter o link. Vem comigo se transformar em uma mulher de propósito, que faz dinheiro sim, de forma leve, que conhece a sua verdadeira identidade, totalmente destravada na vida financeira, na vida amorosa. Camila, graças a Deus já consegui me inscrever. Seja muito bem-vinda, Camila. Já coloca o telefone para despertar, se organize, porque amanhã, 20 horas, horário de Brasília, é o nosso primeiro encontro. E é isso que eu vim aqui convidar vocês, tá? A chave do seu sucesso está dentro de você, não está fora. A chave de tudo aquilo que você sonha, que você quer viver, está dentro de você. E não permita, meus amores, não permita que as mentiras que te contaram, que as dores do seu passado te impeçam de acessar as bênçãos que Deus já liberou sobre a sua vida. Tá tudo pronto, só falta você ficar pronto. Ó, um beijo, que Deus abençoe.